Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do Pré-Calouro. Eu sou o professor Cláudio Vitor e hoje nós falaremos sobre conjunto dos números complexos. Hoje nós falaremos sobre o conjunto dos números complexos. Tal qual os outros conjuntos numéricos, o conjunto dos números complexos atende a uma definição. Antes de definirmos o conjunto dos números complexos, nós vamos definir um número muito especial, que é a raiz quadrada de um número negativo. Em particular, a raiz quadrada de menos 1. Essa raiz quadrada nós vamos denotar com a letra I, que é chamado de unidade imaginária. Assim, chamaremos a atenção à definição do conjunto dos números complexos. Acompanhe. Conjunto dos números complexos é todo número que pode ser escrito na forma Z igual a mais BI, onde A e B são coeficientes reais, números reais, e I a unidade imaginária, que vale raiz quadrada de menos 1. Esses coeficientes A e B também recebem nomes especiais dentro dessa definição. O número A é chamado de parte real de Z, ou RER de Z. E o número B, o coeficiente B, que também é outro número real, é chamado de parte imaginária desse número complexo. Não podemos confundir a parte imaginária, que é um número real, com a unidade imaginária que vai definir de fato o conjunto dos números complexos. E é fácil a gente identificar esses números dentro desse conjunto. Acompanhe os exemplos aí. Seja um número complexo 2 mais 3i. Nós temos nesse caso a parte real 2 e a parte imaginária 3. Observe que a unidade imaginária não entra na parte imaginária. 2 menos 3i. Parte real 2, parte imaginária menos 3. O número real 2, ele se enquadra dentro do conjunto dos números complexos, sendo que sua parte real é 2 e a parte imaginária é 0. Podemos reescrever esse número como sendo 2 mais 0i. Outro exemplo, 3i. Esse número ele tem a parte real igual a 0 e a parte imaginária igual a 3. Esse número também tem um nome especial, ele é chamado de número imaginário puro, porque a parte real é 0. Assim como no nosso próximo exemplo, menos 3i. A parte real é 0 e a parte imaginária é menos 3. Portanto, é outro número imaginário puro. Por fim, o número 0. Ora, o número 0 eu posso escrever dentro do conjunto dos números complexos como sendo 0 mais 0i. Ora, essa definição é importante porque todo número real pode ser escrito dentro do conjunto dos números complexos, fazendo com que o conjunto dos números reais seja um subconjunto dos números complexos. Assim como em qualquer outro conjunto numérico, o conjunto dos números complexos ele atende a algumas definições especiais. Primeiro, nós vamos falar de igualdade de números complexos. Você só afirma a igualdade entre dois complexos se e somente se as partes reais e partes imaginárias têm a correspondência de igualdade direta. Por exemplo, se eu chamo o número complexo Z A mais BI, e o complexo W igual a C mais DI. Eu só posso afirmar a igualdade entre esses dois números complexos se igualarmos A a C e B a D. Igualamos as partes reais e também efetuamos a igualdade entre as partes imaginárias. Olha esse exemplo. Z igual a 2 mais YI. E W igual a C mais 3I. Ora, 2 é igual a C e Y é igual a 3, portanto, esses complexos são iguais nessas condições. O oposto de um número complexo. Como acontece nos outros conjuntos numéricos, o oposto de um número complexo é quando você determina a simetria em relação à origem desse número complexo. Ora, troca-se apenas o sinal. Então, se eu tenho um número complexo Z igual a mais BI, o oposto desse número complexo é o número menos Z igual a menos A menos BI. Simplesmente trocar o sinal da parte real e da parte imaginária. Olha esse exemplo aí. Dado o número complexo Z igual a menos 2 mais 3i. Qual é o oposto desse número complexo? 2
menos 3i. Outra informação importante que muitos confundem é a de conjugado. Conjugado já é uma definição muito particular do conjunto dos números complexos. O conjugado, nós só vamos pegar o oposto na parte imaginária. E nós vamos denotar o conjugado com a Z barra, a letrinha Z barra. Dado o número complexo Z, A mais BI, o conjugado de Z, Z barra, é A menos BI. Não pode confundir o conjugado com o oposto. O oposto, você troca o sinal tanto da parte real como da parte imaginária. No conjugado, apenas da parte imaginária. Retomando o exemplo, Z igual a 2 menos 3i. O conjugado desse número complexo é 2 mais 3i. Apenas a parte imaginária. Agora nós vamos efetuar algumas operações básicas envolvendo números complexos na forma Z igual a A mais BI. Primeiro vamos definir as operações de adição e logo em seguida a multiplicação. A ideia dessas operações carrega a ideia que nós aprendemos lá com operações com polinômios. Então, no caso da soma, dados os complexos Z igual a A mais BI e W igual a C mais DI, para efetuarmos a operação de adição, operamos parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. É como se nós estivéssemos efetuando uma fatoração na unidade imaginária, dado que as partes reais já são números reais e, tal qual os números reais, efetuamos a operação de adição de modo direto. Olha como é que fica a operação de adição. Dados os complexos Z e W, respectivamente, A mais BI e C mais DI, a operação de adição vai gerar um outro número complexo, cuja parte real é A mais C, e a parte imaginária, B mais D. Então, teremos o número complexo soma, A mais C, mais B mais D, I. Já para a operação de multiplicação, o procedimento também é simples. É só lembrar da propriedade distributiva da multiplicação e operar como se você estivesse operando com polinômios. Uma dica que não pode ser esquecida. Quando você efetua essa operação, vai aparecer a unidade imaginária ao quadrado. Como nós sabemos, I é a raiz quadrada de menos 1. Elevando ao quadrado, I ao quadrado é menos 1. Então, quando efetuamos essa operação, é como se você estivesse multiplicando polinômios. Acompanhe. Dados os números complexos Z e W, A mais BI e C mais DI, respectivamente, ao efetuarmos a operação, a distribuição, considerando I ao quadrado igual a menos 1, vamos reduzir esse produto da seguinte maneira. O produto ZW vai ser dado por AC menos BD, produto das partes reais menos o produto das partes imaginárias, mais a parte imaginária gerada pelo produto vai ser dada por A vezes D, parte real de um, vezes a parte imaginária do outro, mais B vezes C, parte imaginária do primeiro, vezes a parte real do segundo. Então, a gente efetua esse produto misto dentro da multiplicação de números complexos. Outra operação que nós vamos verificar, importante para o conjunto dos números complexos, é a divisão. Essa operação ela é um pouquinho mais delicada que as anteriores. Para efetuarmos essa operação, primeiro vamos definir o que é o inverso de um número complexo. Atende à mesma condição de inverso para os outros números que nós já conhecemos, reais, racionais, inteiros. O inverso de um número é aquele que, multiplicado pelo número dado, dá a unidade da operação, que no caso é o número 1, a unidade da operação de multiplicação. Então, considerando o número complexo Z não nulo, ou seja, parte real ou parte imaginária devem ser diferentes de zero. O número zero ele não vai possuir o inverso. Chamamos de inverso do número complexo Z e denotamos por Z elevado a menos 1 todo número complexo tal que Z vezes Z elevado a menos 1 é igual a 1. Essa é a definição de inverso de um número complexo. Vamos representar geometricamente um número complexo agora. Os outros números, eles atendem a uma reta.
Então, todo número real pode ser representado na reta, assim como todo número racional, irracional, inteiro e natural. O conjunto dos números complexos, nós vamos verificar que ele necessita de uma informação a mais. Ele sai dessa ideia unidimensional e passa para a ideia bidimensional, com uma atenção ao que nós víamos no plano cartesiano. A ideia é muito próxima ao que nós fazíamos no plano cartesiano. Então, dado o número complexo z igual a mais bi, nós vamos enxergar a partir de agora, com a representação geométrica, as partes real e imaginária como coordenadas. A e B, o par ordenado, parte real, parte imaginária. E nós vamos representar esses números, por se tratarem de números reais, no plano cartesiano. Só que esse plano agora ele recebe um outro nome. Ele não é mais o plano cartesiano, porque o ponto não representa simplesmente mais um par ordenado, como acontecia para os números reais. O ponto agora ele vai representar um número complexo, cujas coordenadas, abscissa e ordenada, lá do plano cartesiano, agora correspondem, respectivamente, à parte real, A, e à parte imaginária, B. Mas a ideia é exatamente a mesma. Então, seja o número complexo z igual a mais bi, a parte real, A, vai ser representada no eixo horizontal, que agora não é mais o eixo das abscissas. Ele é chamado de eixo real. E a parte imaginária B vai ter a sua projeção representada no eixo vertical, que antes chamávamos de eixo das ordenadas. Agora é o eixo imaginário. Olha aí nessa nossa representação. Então, nós temos a ideia do eixo horizontal agora como eixo real e o eixo vertical como eixo imaginário. O nosso número complexo z, ele não está mais nem no eixo real, nesse caso, nem no eixo imaginário. Observe que ele é um ponto, como acontecia no plano cartesiano. Então, observe essa nossa representação com os eixos agora perpendiculares, só que não é mais eixo das abscissas e ordenadas, respectivamente, eixo real e eixo imaginário. Olha o número complexo z como ele se destaca nesse plano, que é o plano de Argand-Gauss. O número complexo z tem a sua projeção no eixo horizontal, que é o eixo real, a parte real, A. E tem a sua projeção no eixo vertical, a sua parte imaginária. Essa distância que esse ponto tem da origem é chamado de módulo de um número complexo. E a representação do número complexo no plano de Argand-Gauss recebe o nome de afixo ou imagem desse número. Então, o número complexo é qualquer ponto desse plano. Observe também que em relação ao módulo, no sentido trigonométrico, ou seja, no sentido anti-horário, nós podemos medir um ângulo em relação ao eixo horizontal, ao eixo real. Esse ângulo ele tem um nome especial também, que é chamado de argumento. Nós vamos verificar uma representação trigonométrica para esse número, que é o que nós vamos falar agora. Então, nós precisamos dessa informação gráfica para fazermos essa representação. Então, primeiro, nós definimos o módulo. O que é o módulo de um número complexo? É a distância desse número complexo até a origem. Lá na nossa figura, nós podemos verificar a formação de um triângulo, em que esse módulo representa a hipotenusa, um triângulo retângulo, e os catetos são parte real no eixo horizontal e parte imaginária paralela ao eixo vertical. Aplicando o teorema de Pitágoras, o módulo ao quadrado vai ser a soma dos quadrados da parte real e imaginária. Assim fica fácil definir o módulo de um número complexo. O módulo de um número complexo é a raiz quadrada da soma dos quadrados da parte real e imaginária. Módulo de z é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Outra informação importante que nós temos em relação a esse mesmo triângulo é sobre o argumento. O argumento, lembrando, é a medida que o módulo faz em relação ao eixo horizontal no sentido trigonométrico, no sentido anti-horário. Ora, para aquele nosso triângulo, nós temos a parte real, que é a parte que está no eixo horizontal, sendo o cateto adjacente a esse ângulo, que é o argumento.
E a parte imaginária nós temos como cateto oposto a esse ângulo. E a hipotenusa, como nós já afirmamos, é o módulo. Usando as razões trigonométricas, é fácil verificar que o cosseno desse ângulo, cosseno de θ, é cateto adjacente, que é a parte real, A, sobre o módulo. O módulo, nós usamos também uma letra especial, que é a letra ρ, para designar o módulo, para não ficar representando módulo de Z. Então, a partir de agora, módulo de Z, também representaremos pela letra ρ. Ora, assim, o cosseno de θ é A sobre ρ, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E o seno? Cateto oposto, que é a parte imaginária B, sobre a hipotenusa, que é o módulo, representado agora pela letra ρ. Assim, seno de θ é igual a B sobre ρ. E de quebra ganhamos a tangente. Tangente é o cateto oposto, parte imaginária, pelo cateto adjacente, parte real. Então, a tangente desse argumento é B sobre A. Então, essas representações, seno, cosseno e tangente, vão servir para o que nós vamos falar agora, que é a representação trigonométrica de um número complexo, ou forma polar. Quando nós escrevemos o número complexo na forma z igual a mais bi, que foi o início do nosso estudo, nós temos a representação algébrica desse número complexo. A representação polar ou trigonométrica diz respeito a esse ângulo. Então, acompanhem na nossa tela. Olha lá na nossa figura. Nós já vimos, θ é o argumento, ρ é o módulo, A é a parte real e B a parte imaginária. Nós também já definimos que o cosseno de θ é a parte real, A, sobre o módulo. O cosseno de θ é A sobre ρ. Assim, podemos escrever A igual a ρ cosseno θ. Da mesma forma, já vimos que seno θ é B sobre ρ. E, da mesma forma, podemos escrever B como sendo ρ seno θ. Assim, escrevemos Z igual a A mais BI com as devidas substituições. A é igual a ρ cosseno θ mais ρ vezes I seno θ, que é a parte imaginária. B é ρ seno θ. Colocando ρ em evidência, podemos escrever o número complexo da forma ρ cosseno θ mais I seno θ. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa última informação. Não são todos os livros didáticos que trazem essa notação, mas não é difícil a gente encontrar em questões de vestibulares essa notação particular. Escrever cosseno θ mais I seno θ, que é a forma polar multiplicada pelo módulo ρ, nós podemos abreviar essa notação escrevendo ρ cis θ, cis θ. Esse cis significa cosseno θ mais I seno θ. Essa é a forma polar de um número complexo. Devido ao trabalho das operações, principalmente de multiplicação e, em especial, potenciação na forma algébrica, z igual a A mais BI, é com a forma polar que facilitamos esses cálculos. Então, primeiramente, nós vamos verificar a multiplicação na forma polar. Acompanhe aí. Sejam dados os números complexos z, já na forma trigonométrica, ρ1 cosseno θ1 mais seno θ1, e w, ρ2 cosseno θ2 mais I seno θ2. Lembrando que eu poderia escrever esses números z, ρ1 cis θ1 e w, ρ2 cis θ2, a abreviação da forma trigonométrica. Vamos realizar o produto. Aqui nós não vamos efetuar a demonstração, embora seu recurso não seja difícil. Se você tiver curiosidade, é fácil você encontrar essa demonstração. Ela recai na adição de arcos, cosseno e seno. É fácil demonstrar. Vamos lá. Queremos efetuar o produto. Z vezes W. Como é que efetua o produto na forma trigonométrica? Multiplicam-se os módulos ρ1 vezes ρ2 e simplesmente somam-se os argumentos. O argumento de Z é θ1 e o argumento de W é θ2. Logo, o argumento do produto vai ser θ1
mais θ2. Então, o produto fica ρ1, ρ2, vezes cosseno de θ1 mais θ2, mais I seno de θ1 mais θ2. Aproveitando a abreviação, usando a notação cis, ficaremos com ρ1, ρ2, cis de θ1 mais θ2. Ora, nós sabemos que a potenciação nada mais é do que uma multiplicação de fatores iguais. E quando estudamos potências, nós vimos que não foi carregado para as potências da forma A mais BI. Nós estudamos as potências da unidade imaginária, I elevado a 0, I elevado a 1, que é o caso da divisão do expoente por 4. Na forma algébrica, essas potências fatalmente recairiam em binômio de Newton, que nós sabemos que é bem trabalhoso o seu desenvolvimento quando o expoente é alto. A ideia aqui é efetuar a aplicação sucessiva desse produto. Quando eu pego o número complexo z e elevo ao cubo, eu estou fazendo o produto dele por ele próprio 3 vezes, ou seja, z vezes z vezes z. Então, a ideia aqui é calcular a potência de z elevado a n. Ora, quando se trata de n natural, eu vou ter uma sucessão de produtos iguais. Z elevado a n é o produto z vezes z vezes z, n vezes. Ora, se você considera o número complexo z da forma ρ1 cis θ1, ou seja, ρ1 cosseno θ1 mais I seno θ1. Se eu for efetuar multiplicações sucessivas desses números, nós já vimos que na forma polar, a multiplicação se dá no produto direto entre os módulos e no somatório dos argumentos. Então fica fácil a gente deduzir que z elevado a n vai ser igual a ρ1 vezes ρ1 vezes ρ1 n vezes, que nada mais é que ρ1 elevado a n. E o argumento vai ser θ1 mais θ1 mais θ1, n parcelas iguais a θ1, que é n vezes θ1. Assim, a potência de um número complexo na forma polar, z elevado a n, ela é calculada por ρ elevado a n, eleva-se o módulo à potência e multiplica-se o argumento por esse expoente. Então, vai ficar o argumento nθ. Vamos finalizar escrevendo z1 elevado a n é igual a ρ1 elevado a n cis de n θ1. Essa é a definição de potência. Essa definição, na verdade, é um teorema que é chamado de primeira lei de Moivre. Tá? Primeira lei de Moivre, que é a potência de um número complexo. Vamos verificar algumas aplicações em questões de vestibular tratando de números complexos. Primeiro exercício aí. Se os números complexos z e w estão relacionados pela equação z mais wi igual a i, e se o número complexo z é o número 1 menos 1 sobre i, então w é igual a... Observe que aí ele chama a atenção para a definição que i ao quadrado é menos 1. Então vamos partir da nossa hipótese. Z mais wi é igual a i, onde z é o número 1 menos 1 sobre i. Efetuando a substituição em z, escreveremos a equação 1 menos 1 sobre i mais wi igual a i. Agora, o que nós vamos fazer? Multiplicar essa equação por i. Multiplicando essa equação por i, ficaremos com 1 vezes i, menos 1 sobre i vezes i, menos 1, wi vezes i, wi ao quadrado, e no segundo membro, i vezes i ao quadrado. Lembrando que i ao quadrado é menos 1, e efetuando a substituição, reescreveremos a equação i menos 1 mais w vezes menos 1, que é i ao quadrado, é igual a menos 1, novamente i ao quadrado. Assim, o primeiro membro, i menos 1 menos w, igual a menos 1. Somando 1 a essa equação, concluiremos que w é igual a i, que é a alternativa A do nosso exercício. Nesse nosso próximo exercício, nós vamos usar a forma trigonométrica na sua resolução.
Acompanhe. Na figura abaixo, o ponto A é o afixo de um número complexo Z, no plano de Argand-Gauss. Se a distância do ponto A até a origem é 4, então a diferença entre Z e o seu conjugado é igual a. Então, no exercício, nós queremos a diferença entre o número complexo e o seu conjugado. Chamando a atenção nesse exercício, o que tem de importante? Ele fala no afixo. Afixo ou imagem é a representação do número complexo no plano de Argand-Gauss. É quando você tem a representação do número complexo por um ponto. Ele fala outra informação importante. A distância desse afixo até a origem vale 4. Ora, a distância do afixo ou imagem do número complexo até a origem é um módulo. Nós já temos o módulo. Se você observar na figura, o ângulo que o módulo faz com o eixo horizontal no sentido trigonométrico é 135 graus. Então, outra informação que ele nos forneceu aí foi o argumento, 135 graus. Podemos agora escrever esse número complexo. Z é igual ao módulo, que é 4, cis do argumento, que é 135 graus. Ou ainda, 4 cosseno de 135 mais I seno de 135. Como nós queremos efetuar a diferença entre o número complexo e o seu conjugado, devemos achar a forma algébrica desse número complexo, o que não é difícil. Basta a gente verificar o cosseno de 135 e o seno de 135. Se lembrarmos lá das relações no ciclo trigonométrico, as relações de simetria, sabemos que 135 graus, você anda 180 e volta 45. Quer dizer que 135 graus, que está no segundo quadrante, é o simétrico em relação ao eixo y de 45 graus. Assim, no segundo quadrante, o cosseno é negativo e o seno é positivo, mas o ângulo ele tem o mesmo valor em módulo de 45 graus, e que nós sabemos que tanto o seno quanto o cosseno valem raiz de 2 sobre 2. Assim, o cosseno de 135 graus é menos raiz de 2 sobre 2. E o seno de 135 graus é raiz de 2 sobre 2. Agora, basta substituirmos essa informação na forma polar. Ficaremos com 4 vezes cosseno de 135, que é menos raiz de 2 sobre 2, mais I vezes seno de 135, que é raiz de 2 sobre 2. Então, multiplicando por 4, teremos o número complexo. Menos 2 raiz quadrada de 2, mais 2 raiz quadrada de 2i. Lembrando que o objetivo da questão é efetuar a subtração entre o número complexo e o seu conjugado. Ora, o conjugado de z será menos 2 raiz quadrada de 2, menos 2 raiz quadrada de 2i. Efetuando a soma com z, obteremos 4 raiz quadrada de 2i, que é a alternativa D do nosso exercício. Na nossa aula de hoje, falamos sobre o conjunto dos números complexos. Verificamos operações e a representação que esse número complexo pode ter, algébrica e trigonométrica. É essencial que você faça o treino dessa transição entre forma algébrica e forma polar e efetuar as operações nas duas formas, como nós vimos na nossa aula. Bom estudo para vocês e até o nosso próximo encontro.